Por que eu fiz 8 provas internacionais de idiomas, afinal de contas? Por que eu fiz as 8 provas? Essa é a pergunta que me fazem depois de saber que eu fiz tantas provas em 5 idiomas diferentes e depois acabei escrevendo um livro sobre o assunto, mas por quê? Parece coisa de nerd e admito que seja coisa de nerd. Mas a verdade é que desde criança eu sempre gostei de provas, sempre gostei de desafios intelectuais. Na escola, quando os professores falavam, vai ter prova tal dia, e o pessoal, não, mas professor, o que vai cair? Ficava com medo, eu falava, não, mas gente, por que esse estresse, gente? Entende? Então eu sempre gostei desse desafio. A vida foi indo e em 96 eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos. Na volta, a escola pela qual eu fui ofereceu um TOEFL para nós fazermos, os alunos que tinham ido, enfim. Eu fiz um simulado, eu me lembro que eu tinha ficado entre o B2 e o C1, mas eu não cheguei a fazer a prova do TOEFL, eu deixei para lá, enfim. Depois, no ano seguinte, eu comecei a dar aula de inglês, foi o meu primeiro emprego, as coisas foram caminhando e tal. E depois eu fui parar num banco, fui trabalhar num banco. E aí nesse banco, quando eu trabalhava, eu me interessei por comércio internacional. E aí eu pensei em fazer, não sei por que cargas d'água isso aconteceu, o que aconteceu comigo, apareceu, sei lá, eu vim em algum lugar, as provas do BEC, que é Business English Course, ou no caso Business English Certificate, que eram as provas de Cambridge específicas para business. Eu quis fazer essas provas, mas na época eu morava em Porto Velho, estado de Rondônia, capital do estado de Rondônia, e só tinha uma cultura inglesa que aplicava essas provas no interior e eles não tinham essa prova. Bom, eu tive que esperar um pouco, a vida caminhou, depois eu me mudei para Foz do Iguaçu, onde eu resido hoje, no estado do Paraná, e aí comecei a trabalhar com turismo e tal, e aí em 2005, já fazem 11 anos, eu resolvi fazer, então, a prova de inglês do FCE, que é o nível B2 High Intermediate. E aí depois também, logo em seguida, ali eu já fiz a prova B1 de francês. Eu estava trabalhando no turismo, eu atendia o idioma inglês, eu atendia o pessoal da França, da Bélgica, os francófonos, né, idioma francês, então eu fui tocando. E aí em seguida eu percebi que as provas, elas davam um objetivo muito claro para quem está aprendendo um idioma. Quando eu percebi isso, eu comecei a fazer uma prova atrás da outra. Por quê? Porque eu ia aprendendo o idioma e eu queria certificar o meu nível fazendo uma prova porque me dava um objetivo muito claro, o que eu tinha que alcançar, tanto em termos de listening, de compreensão auditiva, quanto em termos de leitura, quanto em termos de fala. E aí então eu fui e fiz a prova de italiano, B1, que é o CELI, e aí depois teve uma pausa ali para cuidar de outras coisas, porque eu comecei a carreira de intérprete de conferências, tinha que me focar muito no inglês, abri uma empresa de tradução junto com minha esposa, e aí a gente se dedicou muito a isso. E aí eu tinha que aprofundar nos idiomas que eu tinha, porque trabalhando como intérprete, como tradutor, o nível de exigência linguística é lá em cima. Então eu me dediquei, em 2010 eu tirei o CPE, que é o maior nível que tem da prova de inglês de Cambridge. E aí depois, logo em seguida, eu fiz o C1 de francês, que é a prova do DAF, Diplôme Approfondi de Langue Française. Aí com isso também foi sincrônico, acabou acontecendo as provas de tradutor juramentado da Junta Comercial do Paraná, eu passei em 4º lugar no estado e depois virei também tradutor juramentado de francês, minha mulher passou para inglês, enfim. Mas aí nesse bojo todo ficava faltando para mim, que eu sempre quis ter as principais línguas do Ocidente, ficava faltando o alemão, que eu tinha estudado já, mas de maneira superficial, e o alemão me exigia um pouco mais de estudo. Na época que eu era guia de turismo, não tinha atendido alemães, então eu resolvi focar no alemão, estudei bastante, e aí é que veio a questão. O alemão, como eu não estava em contato direto com estrangeiros, eu coloquei a prova como meta de aprendizado. Então a prova, na verdade, foi a grande cenourinha para mim. Sabe quando o coelho anda atrás da cenoura? É justamente isso. Foi então o que me fez, vamos assim falar, dar um boost, me fez fazer a propulsão do meu aprendizado. Foi justamente a prova do Goethe-Zertifikat B2, que foi o B2. Então eu foquei todo o meu aprendizado de alemão para passar na prova. Olha, eu sei que isso pode ser altamente criticável do ponto de vista pedagógico, didático, vai aprender só para fazer uma prova, ok. Mas eu precisava de uma meta muito clara para passar numa prova e para saber, porque os melhores aprendizes de idiomas são aqueles que têm objetivos claros dentro de um período definido e mensurável, o que eles chamam de abordagem SMART, por exemplo, na SMART, SMART, na administração e em outras áreas. Então o alemão me serviu para isso. Bom, enfim, aí eu cheguei a 8 provas internacionais, a experiência foi tão
positivo, eu fiquei muito feliz porque eu passei com mais de 80% na minha prova de alemão. Eu falei, puxa vida, e não é que esse negócio funciona? Fiquei com vontade de compartilhar. Então, foi justamente aí que eu decidi então escrever meu livro, Provas Internacionais de Idiomas, para poder compartilhar essa experiência com vocês. Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. Se curtiram, por favor, se inscrevam no canal para poder nos ajudar a continuar compartilhando esses assuntos, para a gente esclarecer sobre esses assuntos de poliglotismo, autodidatismo, e curtam também o vídeo. Um abraço e até a próxima.